Hoje eu vim falar sobre um tema que eu já comentei aqui no canal, mas agora é com muito mais. é, Aliás, não foi nesse canal, foi no meu antigo canal, que é sobre a peste negra ou peste bubônica. A peste negra ela se espalhou pela Europa, Ásia, China e Egito. E ninguém sabia como lidar com essa patologia, né? As pessoas elas fugiam das cidades, elas achavam até que era um castigo divino. Elas tentaram até usar ervas aromáticas e ela se assemelha muito ao coronavírus nessa questão, né? Porque quando começou o coronavírus ninguém sabia como se tratar, né? Teve até aquela confusão. Por exemplo, se cloroquina era eficaz ou não. É, assim era naquela época. E a peste negra, tanto é que o título do texto que eu escrevi é a primeira pandemia do mundo, né? Foi quando se matou é, as pessoas em massa por uma doença perto do coronavírus. E o que é importante a gente é ressaltar que doenças como que os surtos que tiveram do Ebola, da H1N1, do da dengue, elas são epidemias. E já a peste negra e o coronavírus são pandemias, né? Que é uma taxa de contágio maior e vamos se dizer um estado de calamidade maior também. Porque não é um surto assim nacional, é um surto internacional e até intercontinental. Você vê que lá no começo do vídeo eu falei Europa, Ásia, China e Egito, ou seja, então é algo que ultrapassa também as barreiras é, continentais. E se a gente for fazer uma comparação, né, num contexto político, vamos se dizer assim, tanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto o presidente Jair Bolsonaro, que eram os presidentes da época da pandemia, perderam a eleição
na eleição que ocorreu entre esse período de pandemia. A gente não pode julgar um governo pela questão da gestão da pandemia, né? Porque se fosse governos que ganharam a eleição, a gente não sabe como que eles iam lidar com os picos altos da pandemia, né? Por exemplo, se eu não me engano, a OMS só declarou que a pandemia tinha acabado já quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha ganhado. Porém, a gente já via ali, como que eu posso dizer, que as altas taxas de contágio, elas já tinham diminuído muito, né? Mas oficialmente a pandemia ela tinha acabado quando se eu salvo engano só deram por encerrada a pandemia no ano de 2023. 2023, se eu não me engano. Só que aí já tinha baixado em muito as altas taxas de contágio, né? O que eu acho que a pandemia tinha acabado antes. Não o vírus, claro que não tinha sido erradicado e nem foi ainda, né? Porque uma vez ou outra as pessoas podem pegar Covid ainda. Inclusive no começo do ano havia rumores que em Rondônia tinha começado a voltar a os índices da Covid, mas eu não sei se isso procede. Mas uma adição que eu quero deixar aqui, né, nesse vídeo antes de encerrar, é que você não se pode comparar. Claro que as duas são ruins, né? É uma coisa que eu sempre falo. Morte não importa se é de uma pessoa, se é de cinco, pode ser apenas de uma, mas nunca se trata apenas de uma pessoa. Mas enfim, você nunca pode comparar uma epidemia com uma pandemia, porque a pandemia, igual eu falei, é uma epidemia num grau maior. Então tem uma diferença aí. Elas não são sinônimos perfeitos, né? E é isso aí, tchau!